acaso você já viu a história de José? Então vem comigo que eu vou te contar. E hoje a gente vai falar sobre José! Exatamente! Então vamos falar sobre José. Vamos. E meu pai também vai me ajudar também, né, pai? Claro, vamos lá. Agora você vai começar falando do começo. Vai começar falando da história até o poço. E depois eu conto o resto, pode ser? Pode, mas eu vou falar alguns pontos importantes sobre José. José, ele foi um filho muito amado, muito. E os seus irmãos tinham muitos ciúmes dele, a ponto de venderem ele como escravo e terem matado ele. Muito grave isso, né? E eu tenho aqui anotado alguns pontos, né? Algumas coisas, as principais características de José. Ele sempre foi fiel a Deus, manteve os seus valores mesmo sob pressão extrema. Íntegro e justo, recusou o pecado, mesmo quando isso lhe custou visionário. Deus lhe deu sonhos e a capacidade de interpretar. Resiliente, não se deixou amargar pelas injustiças. Sábio e estratégico, administrou recursos e pessoas com excelência. Perdoador, escolheu reconciliar em vez de se vingar. Isso é muito difícil, né? Nos dias de hoje. E o que José passou? José sofreu um bocado, né? Sim. Sofreu bastante. Ele teve a rejeição familiar, né? Nós acabamos de falar. Ele foi escravo no Egito, ele trabalhou na casa de Potifar. Mesmo escravo, ele prosperou por sua competência. Teve falsa acusação da esposa de Potifar. Foi acusado injustamente e preso. Só que até na prisão, cara, ele prosperava. Ele se dava bem, porque Deus era com ele. Tá? Então, ele preso, ele ajudava os outros presos, interpretava sonhos, e um dia ele interpretou os sonhos, né, de dois presos lá, e ele foi esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Sim. Exaltação, interpretou os sonhos de Faraó, tornou-se governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do país daquela época. Exatamente. Bom, pai, então agora eu vou falar a história inteira, né? Que você já falou um negocinho aqui. Só a última coisa. A última coisa, tá? Sim. Que é a reconciliação. Ele salvou o Egito e sua própria família da fome. Perdoou os irmãos e reconheceu o propósito de Deus em tudo. Em tudo. E aqui fica uma palavra, Gênesis 50:20. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José nos ensina que caráter é construído no processo, não só na vitória. Deus usa até a injustiça para cumprir um propósito muito maior. E o perdão liberta quem perdoa. Peraí, pai. Fala pra galera o que é caráter, porque pessoas podem não saber o que é. Sabe, sim, filho. Sabe. Caráter é ter uma boa... Ser uma pessoa honesta, uma pessoa certa, uma pessoa que todo mundo tem você como uma pessoa justa, tá? Que não faz as coisas erradas. Promete e cumpre. Bom? Galera, eu vou falar pra vocês um negocinho. Se o som estiver meio ruim, tá? Não, nos próximos vídeos não se preocupa, né, galera? Porque agora a gente comprou um microfone aqui, ó. De colocar aqui, né, pai? Que aí o nosso vídeo vai ser bem mais legal, galera. Inclusive, esse barulho eu acho que tá atrapalhando. Pronto, vamos lá. Então, galera, agora eu vou falar sobre a história inteira. Meu pai já falou aqui um pouco. E agora eu vou falar sobre isso, tá, galera? Então, vamos lá. Bom, José
ele era um menino, né? E seu pai, na verdade, ele era o filho preferido de seu pai. Eu acho meio, sabe? Não sei se vai dar certo o negócio de filho preferido não, mas vamos ver, né? E também, galera, o pai dele deu uma roupa colorida para ele. Os irmãos dele ficaram com muita inveja, né, pai? Muita inveja. Até que chegou um ponto que jogaram ele no poço. E quando eles jogaram no poço, venderam ele para Faraó. Eles venderam para uns mercadores que estavam passando e depois ele foi vendido lá pro Potifar. Potifar que comprou ele, né? E aí foi quando ele foi pro Egito. Isso. Aí ele trabalhou lá e tal. Só que teve um dia que tinha uma mulher que ela era casada. Com o Potifar. Com o Potifar. Mas ela tava gostando de José. Isso não pode, né, galera? Isso não pode de jeito nenhum. Ela era casada, né? Não pode, galera. Tá? Pra você que não sabe, pra você que tem 3 ou 2 anos, que não sabe, não pode, tá? Não pode. E aí, ela queria tanto que ela segurou um casaco assim de José. E aí ele saiu correndo. Então o casaco caiu, tá? Caiu. E ele saiu correndo. Só que depois ela falou para Potifar, né, pai? Para Potifar, que ele tinha, Atacado ela. atacado ela exatamente para pegar o primeiro. E aí Potifar prendeu ele. Ficou na prisão. Só que até na prisão, né, pai? Ele prosperava muito. Exatamente. Ele se dava bem em tudo o que ele fazia, né? Sim. E se tornou um líder lá dentro. Se tornou um líder, um dos melhores prisioneiros da prisão. Ele interpretou 2 sonhos de 2 pessoas que estavam lá, certo? E com isso, acho que foi Faraó, né? Faraó, ele teve um sonho que ele estava muito incomodado, muito. E aí, ele tentou pedir para muitas pessoas interpretar o sonho dele, mas ninguém conseguiu interpretar. Só José. Não, Só José. aí antes da gente chegar nisso, né? Tinha o copeiro que servia o Faraó, lembrou de José. Porque ele esteve preso junto com ele. Certo. E aí ele chegou para o Faraó e falou assim, ó, eu conheço um rapaz que ele interpreta sonhos. Aí o Faraó falou, mande chamar. E aí, isso, por quê, galera? Porque José, ele tinha o dom de Deus, ele tinha o dom da sabedoria, o dom do discernimento de sonhos. E depois... E ele foi o único que conseguiu. E aí, tanto que ele foi lá, Faraó explicou o sonho para ele, ele pediu um tempo e aí ele falou todo o sonho para ele. Exatamente. E tudo que ele disse realmente veio a acontecer. E o principal, nesse mesmo dia, o Faraó fez o quê? Colocou um anel no dedo de José, dando a ele o título de governador. Ou seja, abaixo de Faraó, era José que mandava em tudo. José foi o cara que falou assim, agora eu mando em tudo aqui. E foi ele que administrou, ele que falou o que ia fazer, e por causa dele, por causa do que Deus fez na vida dele, O Egito? Sim, ninguém passou fome naquela terra. E as pessoas vinham de outros lugares, de muito longe, buscar alimento lá, porque só lá que tinha provisão. E depois, galera, o pai
o pai dos irmãos deles, que no caso é o pai de José, e o mesmo pai de quando deu coisa e tal, ele pediu para os irmãos forem comprar comida lá, né, pai? Sim. Exatamente. Mas quando chegaram lá era exatamente onde José estava. sim. Que era o irmão que eles nem imaginavam que ele estaria mais vivo. Então eles não sabiam de nada. E né, José, ele não queria contar, ele só foi lá, tal. E ele fazia pausas, né, pai, para ir para outros lugares para chorar. E só depois que José falou para eles que era tal, tudo. Depois pediram para chamar a família e para lá. E quando o pai viu o José, imagina a reação. Foi muito emocionante, né? Porque José perdoou, né? Galera, e um ponto que eu não falei. Eles falaram para o pai que ele tinha morrido. Que ele pegaram sangue, não sei, um animal. E aí eles passaram na roupa. E o pai achava que ele estava morto. Sim. E aí, galera, todos viveram felizes como sempre lá em... Como é que é? No Egito, né? Egito. Tá bom. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! Tchau, galera. Até mais. Falou, até mais. Até o próximo vídeo.